Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Projeto Detalhado de Software. Então, nas aulas anteriores a gente concluiu falando sobre os princípios GRASP, né? E agora a gente vai começar um novo assunto, que são os princípios SOLID, né? Então, antes da gente começar a falar um pouquinho dos princípios em si, a gente vai revisar um pouquinho dos conceitos sobre a modelagem e a arquitetura de software de uma forma geral, tá? Então, a arquitetura de um software ela pode ser desmembrada em diversos níveis, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre a arquitetura do software, né? Um documento de arquitetura. E se você perceber, isso varia muito de projeto para projeto, né? Em projetos você tem uma arquitetura mais geral, em outros você tem uma mais específica, né? Alguns com algumas especificidades de domínio. Então, tudo isso ele compõe a arquitetura, tá? Então, o fato de você detalhar mais ou menos vai depender do propósito do seu sistema e da importância que você está dando a essa etapa de arquitetura, tá? Então, a princípio você tem uma arquitetura mais geral, né? Que é essa maior aqui, essa mais alto nível, onde ela vai ter aquela estrutura geral, né? Quais são os principais componentes do sistema em um alto nível de abstração, né? Como esses elementos se relacionam, né? Quais o banco de dados, ou se não especificar banco de dados ainda, você fala que ele tem uma estrutura de armazenamento, né, de dados, por exemplo, mas não especifica qual. Então você tem um documento que detalha de forma bem geral como o sistema está organizado, né? Então ela é o ponto de partida para você conseguir entender as outras arquiteturas que detalham os níveis mais abaixo, né? Então após isso você tem uma arquitetura com um pouco mais baixo nível, onde aqui você vai ter as relações do propósito do software, né, que começa a aparecer algumas especificações de domínio. Você também vai ter o uso de padrões e estilos arquiteturais. Então você tem padrões de projeto, né, e você também tem padrões arquiteturais, né, são formas bem definidas de você deixar claro, né, você descrever uma arquitetura de um software com as comunicações de forma bem mais não tão detalhada quanto nos padrões, né, de projeto, mas mais detalhada do que da arquitetura de uma forma geral. Então você tem um documento de arquitetura geral bem alto nível, você tem um documento de arquitetura mais baixo nível, onde você começa a falar sobre os padrões e estilos arquiteturais, e você tem um outro documento, né, outra modelagem mais baixo nível ainda, onde você começa a tratar com módulos e conexões, né? Aqui você começa a falar de padrões de projeto, tá? Que é bem mais específico do que padrões arquiteturais ou de estilo, né? Se usa esses dois nomes. Aqui você, na modelagem mais baixo nível, você começa a falar sobre os pacotes, né? Os componentes e as classes que compõem aquele sistema, e é aqui que entram os conceitos do GRASP e do SOLID, né? São nessa parte da modelagem do projeto, né? Ou seja, são padrões de projeto, né, de uma forma geral, que você aplica quando você está trabalhando com pacotes, componentes e classes, tá? E você também tem outros padrões que você utiliza em mais alto nível, que são a nível de arquitetura, tá? São padrões e estilos arquiteturais. A gente vai ver um pouquinho deles em uma outra aula, tá? Então, dado que essa arquitetura de software ela tem diversos níveis, né, então, ao ser projetado, o software ele está perfeito, né, ele faz o que deveria fazer, ou seja, ele acabou de ser produzido, né, foi assegurado que foram utilizadas as melhores práticas, né, ele está de acordo com o que foi especificado, então o software está perfeito, né, entre aspas. Então, ele faz tudo o que ele deveria fazer, tudo que foi especificado lá nos documentos de requisitos, ele está fazendo, né? Ou seja, ele tem todas as funcionalidades necessárias de quando ele foi projetado, né? Porém, com o tempo, é necessário você inserir novas funcionalidades no software, né? Tem várias pesquisas que destacam isso, e o software ele precisa de evolução para ele não morrer, porque o cenário onde ele está sendo utilizado muda, né? As pessoas que o utilizam mudam, então o software ele precisa passar por essa etapa de evolução algumas vezes durante a sua vida útil, né? E além disso, você também tem que melhorar algumas funcionalidades que já estão existentes, né? Por exemplo, viu-se que o uso dessa biblioteca não é tão boa, então você precisa alterar essa biblioteca, ou alterar a forma que você faz login. Então, você precisa fazer essas adaptações, né? Essas manutenções, de acordo com
com o tempo, né? Conforme o tempo vai passando, é necessário que você faça manutenção e evolução do seu software, senão ele acaba se tornando um software obsoleto, né? Que não corresponde mais ao que foi projetado, né? Então observem, né, fazendo uma analogia, que esse sanduíche aqui fresquinho é o software, né, o software perfeito que acabou de ser produzido, né? Ou seja, ele está de acordo com tudo que deveria. Porém, em uma das produções lá, né, os desenvolvedores estavam sem tempo, né? Foi preciso fazer uma funcionalidade de uma forma não tão boa, né? Foi feita às pressas, né, sem aplicar as melhores práticas e etc. E essa pequena brechazinha aqui, né, que foi feita nas pressas, ou seja, não foi feita da melhor forma possível, com o tempo, já que ela não vai ser consertada, ou mesmo quando digo que ela vai ser consertada, esse conserto muitas vezes ele não é feito, né? Ele é sempre postergado para frente, né? Sempre vai aparecendo coisas mais urgentes. Você nunca, quem nunca passou por essa situação, né? Não diz, isso aqui eu vou fazer agora porque eu estou com pressa, preciso mostrar logo isso ao cliente, mas próxima semana eu conserto isso aqui e faço da maneira correta. Aí na próxima semana chega, aparece uma coisa mais urgente, você vai deixando para lá, na seguinte a mesma coisa, vai deixando para lá, até que chega um momento que você assume, ó, eu não vou mais fazer isso, vou deixar ele aí e depois a gente ajeita, né? Ninguém sabe quando, né? Então, essa pequena falhazinha, né, com o tempo, ela não vai ser consertada e ela vai afetando as coisas, os módulos que estão ao redor dela, né? Então, conforme ela vai afetando isso aqui, ela vai trazendo essas coisas ruins para essas novas para esses novos módulos aqui, né? Ou seja, esse módulo aqui, ele faz uso desse aqui que está com defeito. Mas aí isso aqui a gente faz uma gambiarra aqui para não usar mais dessa forma, né? E fica fazendo esses consertos meia boca, né? Então isso com o tempo vai levar a um software apodrecido, né? Que vai ter muitas falhas, vai ter uma baixa coesão e um alto acoplamento e não é o que se deseja, né? Então, como você consegue identificar que um software está apodrecendo? Como identificar que um software é ruim? Então, você tem essas 4 características aqui, né? Claro, dentre várias outras, né? Mas você tem a característica da viscosidade, da rigidez, da fragilidade e da imobilidade, né? Essas 4 características, né, estando presentes de forma parcial ou de forma completa, ou tendo 2 ou tendo as 4, né, isso vai estar levando a um software podre, né? É difícil a gente mensurar quanto que eu tenho de imobilidade e quanto isso afeta eu ter um software podre. Assim, essa medida ela não é bem precisa, né? Então, mas sabe-se que se você tem uma alta imobilidade, uma alta rigidez, isso impacta diretamente na qualidade do seu software, tá? Então, a primeira daquelas características, a rigidez, né? A rigidez, ela é identificada quando você tem dificuldade em mudar, né? Mesmo que sejam mudanças simples. Então, você não consegue fazer aquela modificação que você cria no software, porque isso acaba levando a outros problemas, né? Se eu mudar isso aqui, vai afetar esses outros módulos, aí eu vou ter que consertar eles, vou ter que alterar esse terceiro. Então, essa dificuldade em mudança, né? Mesmo para mudanças simples, ela leva a essa rigidez do software, né? Cada mudança ela leva a uma sequência de mudanças, né, como eu falei, em módulos dependentes. E isso é basicamente o autoacoplamento que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Então, é ruim você ter um autoacoplamento, tá? Então, uma mudança simples, né, que poderia ser feita em 2 dias, ela acaba se tornando uma maratona de correções que está durando 4 semanas, né? Então, vejam, essa dificuldade em mudar é conhecida como a rigidez do software, tá? E a partir desse ponto, né, somente são feitas aquelas correções críticas, né, como a gente falou anteriormente, e o software ele vai continuar apodrecendo porque essas correções elas não são feitas, né, fica sempre postergando, né, passando para frente, deixando para depois, e essa não é a forma adequada, né? E ela é confirmada quando os engenheiros ou analistas, né, os desenvolvedores, eles se recusam a realizar novas mudanças no software. Então você tem um software que ele tem determinados módulos que ninguém quer mexer naquilo ali, né? Ninguém quer se atrever a mexer naquilo porque sabe que o impacto de fazer uma mudança ali vai afetar todo o sistema, vai ter que refazer correções, vai ter que mexer na modelagem provavelmente, talvez afete até a arquitetura do sistema. Então
você ter uma alta rigidez é uma característica extremamente ruim para um software, tá? A outra característica que é a fragilidade, né? Então a fragilidade ela também está relacionada à rigidez, mas nesse caso as características do software, né, são analisadas em quebrar, né? Quebrar em vários locais quando é modificado. Então, se você faz uma modificação, você está quebrando em outros locais, né? Ou seja, você alterou um módulo ou um pequeno componente, aí ele está interligado com outro. Esse outro, ele faz o da autenticação, por exemplo, o banco de dados. Aí, se você altera aqui, tem que alterar no outro, no outro. E ele vai quebrando assim, em cascata, né? Os outros diversos módulos. Então essas quebras elas acontecem em locais não relacionados à mudança realizada, o que é pior ainda, né? Porque se você tem aqui vários módulos que não são relacionados ou não deveriam ser, né? Aí você altera aqui a visualização dos dados para o usuário, na interface gráfica, por exemplo. Aí você quebra lá no modelo, lá do banco de dados do MongoDB, por exemplo. Então, assim, são coisas que não deveriam estar relacionadas, mas num software ruim, você pode ter um alto acoplamento aqui e uma mudança aqui, ela pode afetar outros módulos e levar esses outros módulos a quebrarem, né, a ficarem instáveis, tá? Então, quando essas quebras elas aumentam, é um sintoma claro de que o software está ruim, que vai apodrecer com o tempo, tá? O software ele é impossível de manter, né? Ou seja, mudanças levam a quebras que levam a novas mudanças. Então você tem essa cascata de problemas que você faz você mexe uma coisa, altera em outro local, aí você vai consertar esse outro local, afeta em mais 3 locais, e você fica nessa cascata aí de erros que acaba inviabilizando essas mudanças. Aí você começa a pensar em formas de, como é que eu vou contornar isso aqui de uma forma mais simples? Aí você faz uma gambiarra, né? Aí da próxima vez você faz a mesma coisa, e você vai juntando essas pequenas falhas, e chega um momento que fica inviável você manter esse software. Então, quando essa quantidade de quebras é maior do que a de problemas resolvidos, isso aqui você está claramente com um problema de fragilidade no seu software, certo? A outra característica ruim é a imobilidade, né? A imobilidade ela é caracterizada quando você tem o fracasso ou a falta de habilidade em você reutilizar módulos de um software, né, em outros projetos ou em diferentes módulos do mesmo projeto. E quando se tem uma baixa coesão e um alto acoplamento, geralmente é quase impossível reutilizar trechos de um software, sendo necessário você fazer um novo software com funcionalidades similares. Então, ao invés de você prover reuso de software, né, você economizar código e manter o software com um alto acoplamento, né, com um baixo acoplamento e uma alta coesão, né, que são os bons, você acaba fazendo um software não tão bom, né? Então, quando você copia e cola o código, que ao invés de você reutilizá-lo, você reutilizar, né, você reusar, você copia e cola e altera alguma coisinha, né, ou seja, coisas muito pequenas, então isso aí é um sinal de que você vai ter imobilidade no seu código com o passar do tempo, tá? Também acontece quando há um risco muito alto em separar trechos de código, né? E nesse caso, o medo de maiores problemas inviabiliza a reutilização daquele código. Então, você tem medo de fazer aquela reutilização, porque se isso der errado, né? Ou seja, você sabe que aquilo não foi feito da melhor forma, e você tem um risco muito alto você separar esses trechos de código, se você não tem como validar de forma correta se realmente essa modificação que você fez separando os códigos, se ele alterou a funcionalidade e o comportamento do sistema, né? Então é por isso que muitas empresas atualmente estão utilizando uma técnica chamada TDD, né? Que é o desenvolvimento dirigido por testes. Então, quando você utiliza TDD, você acaba criando um conjunto de testes que você consegue prover, né, uma validação rápida de que o sistema continua estável e operante, né, mesmo após você realizar essas modificações, né, o que muitos softwares não possuem. Então, quando você modifica um código desse, você fica sem saber se alterou outros trechos, né, outros módulos do sistema. Isso pode levar a que ele quebre, né, a que ele fique instável. E quando você tem reescrita de software, ao invés de reutilização, então claramente você já está com um problema de imobilidade, tá? E por fim, você tem a característica da viscosidade, né?
Ou seja, você pode ter viscosidade de projeto ou de ambiente. Na viscosidade de projeto, há mais de uma forma de realizar a mudança do software e algumas delas irão modificar o projeto do software, né? Outras não. Então, quando o projeto de software ele é difícil de manter e aplica-se a maneira que não preserva o projeto, há uma alta viscosidade, né? Ou seja, é fácil fazer a coisa errada. Aqui o projeto, estou me referindo ao design dele, né? A modelagem dele. Então, quando você tem que fazer uma modificação e você não consegue manter o projeto original, ou seja, aquela estrutura de módulos e como eles se comunicam, então você tem uma alta viscosidade, né? Isso não é uma coisa boa, tá? E a viscosidade de ambiente, né? Ou seja, quando você tem um ambiente lento e ineficiente, né? Uma infraestrutura ou ambiente de forma geral. E, por exemplo, né, se o tempo de compilação ou teste for muito longo, o desenvolvedor ele vai tender a fazer uma modificação que não exija passar por esse longo período, né, levando a uma correção ruim. Então, para evitar um ambiente lento e ineficiente, ele acaba fazendo uma correção não tão boa, né, mas que vai evitar que ele passe por esse problema lento de lentidão de compilação, por exemplo, ou de teste, naquele momento específico, né? Mas a longo prazo isso é uma coisa ruim, tá? Então isso também vai levar a você ter uma alta viscosidade no seu software, certo? Bem, pessoal, essa foi a primeira aula de introdução, tá? Na próxima aula a gente vai começar a falar dos 5 princípios do Solid. E é isso, pessoal. Obrigado aí e até a próxima. Tchau, tchau.